Para terminar a nossa aula, nós vamos para a parte final, num outro capítulo que está ainda junto com o texto 2, chamado Os Escolásticos Reavivam e Entronizam a Teologia. Na verdade, é apenas uma introdução de uma parte desse livro, né? Não chega a ser um capítulo. Os escolásticos, depois de Agostinho, depois da fortíssima influência de Agostinho, haverá um período de 600 anos sem grandes novidades teológicas, até surgir um movimento novo chamado escolasticismo. Faremos uma breve introdução, uma síntese do movimento chamado escolasticismo, buscando compreender sua importância e transição entre a teologia antiga, que é lá, aquela parte de Agostinho, né, e passando pela Idade Média para a teologia moderna. Esses são os principais representantes: Anselmo de Cantuária, Abelardo e Luísa, que tiveram um caso de amor, eram filósofos, mas ele também um representante do escolasticismo. Tomás de Aquino, que nós abordaremos na terceira videoaula, junto com Lutero. Pedro Abelardo é um outro, Pedro Lombardo, desculpa, é um outro, Pedro Abelardo é o de cima, é um outro representante desse período. Eu peguei uma fala do Roger Osso logo no início dessa parte, para a gente sintetizar melhor. Depois de longa seca na criatividade da teologia cristã, começou um novo florescimento da reflexão intelectual a respeito de Deus e da salvação no Ocidente no século XI. A teologia escolástica, como é normalmente chamado renascimento do pensamento, brotou das grandes ordens monásticas reformadoras fundadas na Europa e floresceu nas novas universidades, como a de Paris e a de Oxford. Então, nós temos aqui a tratação do útero do que nós chamamos de universidade pelo movimento escolástico. Então, eu vou apresentar para vocês aqui nessa parte final da nossa aula, em linhas gerais, o que nós chamamos de a saga da Rainha das Ciências. Primeiramente, uma crítica pertinente ao escolasticismo medieval, que é esse movimento que vai durar ali uma média de 200, 300 anos, muito retratado em filmes, né? O Nome da Rosa, por exemplo, Em Nome de Deus e outras séries aí que abordam esse período medieval, em que a igreja vai entender que se domina também pelo conhecimento. A Igreja Católica vai passar a investir em conhecimento profundo, em acesso às grandes obras, mas, é claro, isso bem restrito ao clero e aos nobres. A grande população sofria no abismo da escuridão das trevas da sociedade. Então, quais são a crítica pertinente aqui? É que esse movimento ele vai tentar relacionar a fé com a razão. E em alguns momentos, algumas escolas do escolasticismo, algumas tendências vão levar isso ao extremo e vão tentar racionalizar demais a relação da fé. E aí, isso é considerado, aqui diz que é demasiadamente idealística, colocar o intelecto no centro da reflexão teológica, de modo que a fé ficasse em segundo plano. Mas é um momento em que a teologia ela vai ser entronizada como rainha das ciências para todas as disciplinas das universidades. Elas deveriam ter esse guia, a teologia. Há ali o que nós chamamos de trivium, quadrivium, algumas disciplinas que eles estudavam antes de ir para o texto bíblico, propriamente falando, né? E essa era uma espécie de currículo medieval onde todo mundo se debruçava para entender o mundo, mas guiado pela teologia. A teologia era a grande rainha das ciências. Isso já aconteceu, acredite. Mas como isso era possível? E aí nós colocamos, em linhas gerais, pessoal, 3 características comuns, porque o escolasticismo, como o próprio texto diz, ele não era monolítico. Haviam tendências, né? Mais na relação com o intelecto, com a relação da filosofia, mais com os textos teológicos, outros nem tanto, mas uma característica principal do escolasticismo medieval era o princípio do credo intelligam, que significa creio para compreender. Então, a fé é a condição primeira para o entendimento. Não o contrário. Haverá alas do próprio escolasticismo que vai dizer o contrário. Intelligent in credum, que significa
compreendo para depois eu crer, mas isso vai ser muito na relação com o pagão que não é cristão. Mas dentro do escolasticismo, essa característica é comum a todos os grupos. Uma outra característica importante do escolasticismo são as filosofias não cristãs. Até que ponto, né, existe uma relação entre filosofia não cristã, filosofia árabe, filosofia chinesa, filosofia asiática, enfim, hindu, enfim, tantas filosofias que existiam na época com a revelação divina, com a revelação de Deus, de Jesus. Existe alguma relação? Isso é estudado até hoje, né? Como uma marca do escolasticismo, ainda uma marca dos cursos de filosofia. E por último, pessoal, o que é mais impressionante, que é o método do escolasticismo. Eles tinham um método de ensinar e escrever por meio da dialética. A dialética é essa capacidade de construir argumentos com base num objeto, uma pergunta que se fazia, uma resposta que se dava, uma tréplica que se tinha, e eram tratados e tratados de teologia sobre diversos assuntos. Isso fortalecia a mente, isso trazia certamente grande proveito para aqueles que eram exercitados na filosofia. Então, aqui a minha ideia foi terminar essa aula apresentando apenas algumas características gerais do escolasticismo, pessoal. O escolasticismo está colocado no centro transicional da história da teologia cristã. Até Martinho Lutero, que gostava de se referir ao escolasticismo medieval como a grande meretriz, que seduz a teologia cristã para a especulação absurda, Lutero também foi influenciado por ela e teve de levá-la em conta. A contribuição dele e dos demais reformadores só pode ser compreendida com conhecimento e entendimento da teologia escolástica medieval. Muito obrigado, pessoal. E o nosso objetivo aqui será que você possa desenvolver o seu estudo em história da teologia, entendendo esses caminhos que eu estou apresentando. Tratam-se de aulas que têm estímulo para isso. O livro está aí para apresentar isso, as referências dos textos, enfim. Esse foi o livro que eu apresentei hoje, que vocês podem também tomar referência para melhorar o seu estudo. Então, nós encerramos dessa forma. Obrigado pela atenção. Estamos à disposição. Se você quiser comentar alguma coisa aí no post, esse é o lugar onde eu vou estar dando alguma resposta, caso você queira comentar, fazer alguma pergunta, enfim. Um grande abraço a todos e a todas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.